edição. Uma boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, serventuários da casa, plateia que nos ouve, a imprensa e quem nos acompanha nas redes sociais. Meu assunto aqui hoje é um congresso, uma conferência que eu participei em Itajaí no sábado. E eu venho aqui colocar para vocês alguns pontos que eu considero importantes. A busca pelo conhecimento e o alinhamento entre o que você tem por princípios e valores na sua vida, por mim ela é encarada como um dever constante da minha evolução. Ou seja, eu percebo que dentro do que mais profundo me é, a necessidade contínua do aprimoramento intelectual, com todas as minhas limitações, e a resiliência de estar sempre almejando ser melhor, para fazer melhor as minhas atribuições, e, consequentemente, ter uma realidade concreta ligada ao que professa a sociedade em que vivo, através das nossas escolhas e atitudes. Elencado isso e sendo coerente com o que eu venho fazendo, eu venho aqui nessa Câmara Municipal de Vereadores, nessa nobre casa, defendendo as pautas e as ideias conservadoras e liberais. Não obstante defender a não obrigatoriedade de vacina, as escolas cívico-militares como exemplos aos colegas aqui. Mas, por exemplo, sem o Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, isso jamais teria acontecido se eu não tivesse acesso àquela literatura. Lá eu aprendi, e faz todo sentido para mim, que a fé, o amor e uma missão a cumprir realmente traduzem o sentido da vida. Em correlação direta a isso, eu não posso deixar de lembrar do meu seio familiar, do meu pai e da minha mãe, em que fui criado e que me forjou e me lapidou, dentro do que eu reafirmo ao ler essa obra. Dito isto, eu estive presente no APAS, Ação Política Atlântico Sul, no ambiente universitário da Univale, entidade privada, sem centavo de dinheiro público, a gente pagou para estar lá. Um local que devia ser o celeiro da pluralidade. Mas, adiante veremos. A conferência, eu confesso a todos vocês, nobres vereadores e quem nos ouve, estava alinhada com a cosmovisão de mundo, né? Uma redundância que eu comungo, com temas relevantes sob o meu ponto de vista, norteado por uma linha conservadora, no entendimento das relações de desenvolvimento da cidade que eu estou inserido. Como já relatado anteriormente, eu estive lá em prol da minha evolução através de um painel de discussão, sempre no campo das ideias. E, por conseguinte, obter através do conhecimento, passo a passo, um crescimento na formação intelectual. Aqui, eu trago testemunha de livros que eu adquiri no local onde eu estava. Quem quiser depois pode ir. São muito bons. A conferência oportunizou a apreciação de diversas referências humanas e as suas visões de mundo em determinados assuntos, como a minha deputada Ana Campanholo, falando sobre a produção científica e o desenvolvimento das legislações, o debate político sempre no campo dos argumentos, deixando cristalino, no livro dela, A Hidra Feminista, na conclusão, ela cita que exemplos dados e explanados neste livro não sirvam para exasperar o leitor. Pelo contrário, que sirvam de motivação para que encontre o seu papel na defesa da verdade, do belo e da vida. Não tem como não ler isso aqui e não lembrar do Olavo de Carvalho? Numa das citações que ele passa em vídeo, dizendo que o que ele queria na vida é que Deus perdoasse ele de todos os pecados e levasse ele para muito pertinho. Então é algo que transcende, não é algo material, é algo espiritual. E isso faz todo sentido para mim. O nobre senador Espiridião Amin, que eu faço uma referência, e ele passou perto de mim, talvez não tenha ouvido, mas eu falei muito obrigado pelos seus serviços prestados a essa nação. Reverência ao
nosso senador Espirandão a mim, ao governador Jorginho Melo, o melhor governador do Brasil. Estava o Guilherme Domenech, senador uruguaio, entre tantos outros, assim como o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado desse nosso país. E o Nicolas dizendo, em determinado momento, antes de qualquer narrativa, que nós temos que dar o exemplo a cobrar ao outro. Nós temos que fazer a nossa parte, não esperar que os outros façam pela gente. Nós temos que fazer uma autocrítica. Pois bem, existe aquela máxima, vereador Pirola. Se as palavras têm força e entusiasmo, é o exemplo que arrasta. E eu me identifico com isso. E assim a gente seguiu no sábado, das 9 horas da manhã, com estímulo à autocrítica e aonde que a gente pode melhorar. A defesa do conservadorismo, acredito nisso, que mantém as tradições e não negocia princípios e valores. A perseverança, a resiliência, a transformação pelo exemplo, não pela narrativa. A discussão sempre no campo das ideias. E outros fatores econômicos, sociais, religiosos que permeiam a nossa sociedade e que foram apontados. Esse evento, um sucesso, elevou a responsabilidade de todos os participantes, propondo profundas reflexões para onde nós caminhamos. Meu Deus. Seguindo, em determinado momento, vereador Rick, ocorre uma marcha de jovens, vestidos de branco, vermelho, enfim, bandeiras nas mãos, possivelmente ditos estudantes daquela universidade, com gritos em coro, em tom intimidador, repetindo frases atribuindo o termo fascista aos participantes do evento. Ficou claro com suas bandeiras e cartazes, as expressões faciais bravas, agressivas, sua atitude corporal física de enfrentamento, que naquele momento, para mim, percepção que ele não estava defendendo pluralidade, não estava defendendo o local democrático que tem que ser a universidade, e não estavam sendo tolerantes com o contraditório. Ora, não podemos pensar um pouquinho diferente sobre a visão de mundo? Pois bem, olha para mim, eu sou fascista? Vereador Rique, eu sou fascista? Recebi essa alcunha? As famílias brusquenses são fascistas? Aqueles que se declaram conservadores? 74%, vereador Jean? Os catarinenses são fascistas? Sou eu que defendo tudo dentro do Estado, nada fora do Estado? Tenho amigos totalitários? Vou dar uns exemplos. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Sou eu que sou autoritário e não respeito o contraditório, novamente? Enfim, eu quero deixar bem claro que eu respeito opiniões, eu procuro entendê-las, mas eu não sou obrigado a concordar. Ponto final. Surgiu uma indagação. São estudantes? São democráticos? São tolerantes? Ao final desse discurso, eu vou deixar uma reflexão para a gente ver. No livro da Nini Borges, Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, ela cita na página 35, a combinação desse ativismo pretensamente crítico com inabilidade de gerar conflitos virou uma das principais características da juventude woke, que não aprendeu a discordar, que não aprendeu a ouvir não, que tende a ver apenas a sua opinião como correta e vê a discordância como um ataque pessoal à sua identidade. O Estadão, num editorial recente, ela cita que 47% dos alunos dizem temer perseguições e retaliações ao discutirem temas polêmicos. Eles preferem não discutir. Em vez de ideias, o campus virou uma usina de dogmas. Isso é assustador. Mais adiante, nós verificamos. Tem a foto ali, Marciano?
um cartaz escrito universidade, sem o R, que no entendimento de quem valoriza a norma culta do português, da língua portuguesa, por favor, mais uns 2 minutos, pode ser? Por gentileza. Para quem valoriza a norma culta do português, nós temos aí o todos, o pronome neutro, que enfim. E esse R ali, que foi retirado, e eu acredito que deva ser por até um equívoco, é o R do respeito, da razoabilidade, da razão e da racionalidade. O Paulo Freire, que é um dos grandes mentores da educação, ele cita aqui, numa das suas obras, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu recordo aqui as faces, os trejeitos, e após isso tudo, algumas postagens na internet revelam que os estudantes não se intimidaram pelas agressões que eles sofreram. Mas como? Se eles que foram lá. Não consigo entender. Tem que tomar cuidado, porque o senhor falou aqui sobre o seu avô, e capaz que o senhor tenha a inversão do que aconteceu. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhor e senhora vereadora, eu sou um cidadão que acredito vivemos em uma sociedade livre, fraterna, trabalhadora, ordeira e plural, cultivadora dos valores éticos e morais, que dignificam os seus membros e geram as condições para atingirmos um estado de bem-estar. Presidente, por gentileza. O bem-estar e de oportunidades que geram condições para atingirmos um estado de bem-estar e de oportunidades. Eu não posso concordar com o rótulo pejorativo de fascista, pela minha posição. Eu não sou fascista. Sou apenas mais um entre tantos brasileiros, catarinenses e brusquenses, que acreditam em uma sociedade conservadora e democrática. E aqui eu só quero mais 30 segundos, senhor presidente. Uma pequena reflexão do André Marcília. Gostaria que todos pensassem sobre isso. Como explicar um país em que políticos anistiados gritam sem anistia, advogados garantistas pedem prisão, artistas e jornalistas aplaudem censura, e o ódio ao adversário ideológico é o que move os que vivem o combate do discurso de ódio. Muito obrigado, senhor presidente.